Primeiramente, nós queremos, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, agradecer a Deus pela vida do Marcelinho, que foi sensível à voz do Espírito Santo, e eu particularmente não imaginava que isso ia acontecer tão rápido assim, A Canelinha, de fato, está atrasado, pode-se dizer, em relação às outras cidades do Vale do Rio Tijucas, Nova Trento já tem conselho de pastores, São João Batista já tem há muitos anos, Tijucas tem também, pode dizer que tem, e agora Deus está movendo, para que surja um conselho aí de pastores na cidade de Canelinha. E a gente sabe que isso é obra do Espírito Santo, porque Deus é o maior interessado nisso, Ontem eu tive a oportunidade de participar de uma escola de profetas na cidade de Itajaí, o pessoal do Ministério Mevan, e fui convidado para dar uma palavra lá. Eu estava compartilhando com eles que é algo que eu aprendi há muitos anos atrás, que para você enfrentar potestades, Zé Pilintra, Tranca-Rua, Pombagira, quem gosta de nome de capeta aí, potestade, você ora, jejua, ordena e sai, Mas principados, O que é um principado? Principado é um demônio que governa uma geografia, E tem um principado certamente sobre a cidade de Canelinha, que a gente precisa identificar. E para enfrentar principado só tem um jeito, os pastores da cidade precisam se unir. E isso que nos dá força sobre principados, sobre autoridades locais, Então, por isso é tão importante. E agora de manhã ainda, a minha esposa mandou ali, ela ganhou aquele livro, O Café com Deus Pai, Talvez tenha mais alguma pastora aqui que tem, daquele pastor Júnior Rostirola, E ela ficou surpresa que ela foi ler agora de manhã, ela estava ali no trabalho dela, e ela viu o versículo do dia, João 17, eu vos dei a minha glória para que sejam um. E aí minha esposa rapidinho comentou comigo, já até me deu uma pregação aqui, uma pregação rápida, O propósito de Deus ter nos dado a glória, Que todo mundo gosta da glória de Deus. A glória de Deus eu acho que é a maior ambição gospel, Aquele culto cheio da glória, quando a glória vem, quando o poder se manifesta. Quem não ama, Você pega o microfone na mão, você já sente a presença de Deus. Então, a presença de Deus, a glória de Deus é algo que nos empolga. E poucas vezes a gente para meditar nisso que está escrito, que Jesus falou, Eu vos dei a minha glória para que sejam um. Então ele não deu a glória para a gente ficar famoso, não deu a glória para a gente fazer nenhuma outra coisa senão se tornar um. Ele quer que a gente se torne um. E por que ele quer que a gente se torne um? Para que o mundo creia que tu me enviaste, Jesus disse. Então ontem eu falava também sobre isso, que o mundo vai crer, eu acredito de todo o meu coração nisso, que o mundo vai crer que Jesus é o enviado quando nós nos tornarmos um. Então, é para isso que a gente está aqui. Amém? Glórias a Deus. Vamos adorar a Deus então? Eu achei que a gente ia fazer hoje, a gente ia só conversar, Porque lá no Marcelinho a gente tinha uma mesa lá, a gente sentou ao redor da mesa e ficamos só conversando, Ficamos lá 1 hora, sei lá quanto conversando, e foi uma bênção, Deus tem falado muito sobre a mesa, Sobre essa importância de estar, dessa comunhão, E isso é o principal. Mas, já que aqui hoje não tem a mesa, vamos mudar um pouquinho, Amém? Vamos adorar. Aleluia. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo
meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Bom, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque de nós mesmos, Senhor, nós seríamos incapazes, ó Pai, de organizar algo assim, Senhor, que promova a união entre os pastores, entre os irmãos, Senhor. Mas o Teu próprio Espírito, Senhor, é quem nos dirige, Senhor, como diz a Tua palavra, todos que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Nós te agradecemos porque, embora sejamos todos falhos, o Teu amor, a Tua graça tem alcançado a cada um de nós, Senhor, e tem nos conduzido na direção da realização dos Teus planos, que são muito mais altos do que os nossos, Senhor, que são muito maiores do que os nossos. Oh Pai, eu sei que o Senhor nos reuniu aqui nessa manhã, porque há um propósito, Senhor. Há um propósito. O Senhor deseja
alcançar essa cidade. Mas o Senhor não vai fazer isso através de uma única denominação, através de um pastor ungido, ou um apóstolo ungido, não. O Senhor não vai fazer nada que venha trazer glória para o homem, Senhor. E como nós acabamos de lembrar aqui nessa manhã, o Senhor nos deu a glória, não para a gente ficar famoso, não para que a gente venha levantar o nome de uma pessoa, mas para que o nome de Jesus seja levantado nessa cidade. Oh, nós queremos levantar o Teu nome, Senhor. O nome sobre todo nome, o único ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Oh Espírito Santo, assume o controle nessa manhã. Toma essa atmosfera, toma esse ambiente, Senhor. Oh Senhor, vem operar em nosso meio, Senhor. Estão aqui os Teus filhos. Estão aqui, ó Pai, aqueles que são linha de frente na batalha, Senhor. Oh Espírito Santo, Tu que sonda e conhece os nossos corações, Tu que conhece as nossas guerras, as batalhas que temos travado. Oh, alcança-nos nessa manhã com Tua bondade e misericórdia. Vem curar os nossos corações, restaurar as nossas almas, apontar o caminho que nós precisamos trilhar juntos, como uma só igreja, como um só exército. Em nome de Jesus. Você nessa manhã, sabe, você chegou nesse lugar e não tenha criado nenhum tipo de expectativa, não sei. Quero convidar você nessa manhã a entregar o teu fardo, os teus pesos, as tuas mochilas aos pés do Senhor Jesus. E tem um descanso para cada um de nós nessa manhã. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Seu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Este lugar é no lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar de minha fé fortalecida. Há um
lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é o Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não me dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Este lugar é o Senhor. Este lugar é no 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 Senhor. Oh, este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Oh, oh, oh. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Oh, 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 oh. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. Oh, 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 oh. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, oh, 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 oh. Te preciso. De ti preciso. De ti preciso. De ti preciso. De ti preciso. Foi o próprio Senhor que falou para Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se Ele disse que a graça dele nos basta, tudo que nós precisamos é dele e da sua graça. Nós queremos afirmar isso nessa manhã. Tudo que nós precisamos é de ti, Jesus. Oh, tu que sonda e conhece os nossos corações, alcança-nos nessa manhã, Senhor. Alcança-nos nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.
Glórias a Deus. Você pode se sentar, amém, queridos? Tá aqui mais pertinho de vocês. Ó, Gabriel conseguiu vir aí, ó. Seja bem-vindo, amém? Amados, eu devo ter comentado com o Marcelinho, né? Quando eu fui, durante 2 anos, presidente do Conselho de Pastores de Nova Trento, né? E lá, quando a gente começou a organizar o conselho, a gente ficou 1 ano só orando. Não havia nenhuma programação extraordinária, não havia nada de começo, meio, fim. A gente simplesmente reunia para orar. A gente começou isso na casa do Dr. Jair Gaia, que era membro do nosso ministério, né, o dentista, né? E na casa dele, um café, ali começou, né, a reunião dos pastores de Nova Trento. Então, uma maneira informal, né? E começou de uma maneira muito saudável, né? E a nossa oração é que assim aconteça em Canelinha também, né? Que aconteça assim, sem nenhum tipo de pretensão. Infelizmente, vou falar uma coisa para vocês aqui, que é algo que a gente acompanha ao longo dos anos, né? Não vou dizer uma grande parte, mas existem pastores, né, que quando você fala em juntar pastores, ou café de pastores, ou reunião de pastores, primeira coisa que vem na mente deles: meu Deus, que bom, uma oportunidade para a gente se juntar e conseguir força para ir na prefeitura. E lá na prefeitura nós vamos conseguir tudo que a gente quer, né? Então, glórias a Deus, eu sei que existem leis hoje já no país, né, que favorecem a igreja, existem leis que estão disponíveis aí para beneficiar a igreja. Eu sei que no que diz respeito à Marcha para Jesus, existem leis que amparam e até tem recursos da própria prefeitura disponíveis para organizar um evento como o Dia do Evangelho, com a Marcha para Jesus. Enfim, aquilo que a lei nos respalda e nos ampara, eu não vejo pecado nenhum nisso, né? A lei tá amparando. Só que nós aqui em Canelinha, Deus está nos dando a oportunidade de começar do zero. E se ele vai começar do zero, vamos começar certo, né? Tipo, na minha opinião, né, não se preocupando com isso, né? Isso não é coisa para se preocupar agora, né? Nova Trento a gente ficou 1 ano orando, né? Então eu creio que esse é o caminho, começar orando, né? Lá a gente fazia da seguinte maneira: cada pastor que recebia a igreja para fazer um café, né, ele ficava responsável em trazer uma palavra, ou para o pessoal para fazer um louvor, alguma coisa aqui. No meu caso aqui eu faço as 2 coisas, né? E a gente fazia assim. Ali no Marcelinho a gente começou um pouco diferente, né? Começamos com a mesa, né? Começamos da maneira certa, né? Hoje eu confesso para vocês que eu não queria trazer palavra para ninguém aqui, né? Só queria poder contribuir, seguir esse mover do Espírito Santo, seguir esse embalo que Deus deu para o Marcelinho, a gente não deixar a peteca cair, né? E agora realmente foi dado o start e não parar mais, né? Quem sabe o próximo mês vamos fazer lá no Gabriel, já que ele está aqui, e dos outros pastores da cidade que ainda não foi sediado, né? Tem a representação dele aqui. Então, o objetivo principal de hoje era isso, era não deixar a peteca cair, né? Para a gente não deixar essa chama acender. Deus usou até quem não é pastor, né? Como a Anice, por exemplo: pastor Cristo, eu fiquei sabendo que vai ter um negócio assim, é verdade? Conta comigo, se precisar e tal. Ela nem tem título de pastora, né? Mas ela quis ajudar, né? E em tudo isso a gente vê. Não tem título, mas tem ovelha. Tem ovelha. Pastor, a gente sabe, né, hoje, que é um título, né? Nunca é bom demais lembrar, né, que pastor é quem cuida de vidas, né? É muito comum as pessoas associar pastor com pregador, né? Mas é uma coisa que eu já aprendi bastante tempo atrás, né? Pregador é uma coisa, pastor é outra, né? Pregador é quem fala bem no microfone, no púlpito. Isso aí tem um monte de gente que tem esse dom. E glórias a Deus por quem tem esse dom, mas Deus tem nos chamado esses dias realmente para ficar muitas vezes nos bastidores, né? Nos lugares onde a gente não é visto, ninguém está vendo a gente, mas você está ali na casa de alguém, socorrendo alguém, aconselhando, ouvindo, né? E ser pastor é isso, né? É emprestar o ouvido mais do que a boca, né?
Então, amados, eu confesso que eu não queria fugir a maneira que a gente fez lá no Marcelinho, né? Mas como Deus me deu uma mensagem para compartilhar aqui com vocês, eu não quero desobedecer a Deus, né? Quero ser bem breve, mas eu quero deixar uma mensagem para vocês nessa manhã. E assim eu creio que a gente vai poder seguir daqui para frente, né? A próxima igreja que nos receber, ficar responsável pelo café, um período de louvor e trazer uma palavra para nós, né? E eu creio que a gente não pode, em hipótese alguma, encerrar essas programações sem ter um tempo de oração, né? A gente está junto em oração pela cidade de Canelinha. Amém? Se alguém quiser me interromper, vocês me interrompem, tá? Eu quero convidar, se alguém quiser, se trouxe Bíblia e quiser abrir, é um texto bem conhecido, João 10. Acho que traz alguns esclarecimentos assim que, para mim, me ajudou muito assim no começo da minha caminhada. E foi a direção que Deus deu, né? Para hoje de manhã. Então, vamos obedecer, né? Que obediência gera bênção, né, Gabriel? A frase do apóstolo Luiz Carlos que nós mais ouvimos em alguns anos, né? Obediência gera bênção. João 10, né? Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário a quem não pertence as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Amém? Amém. Até aqui o suficiente. Então, amados, é um texto muito conhecido, né? Mas que para nós, pastores, né? Ele é muito significativo. E traz inúmeros aprendizados. Eu vou compartilhar alguns aqui. Mas, em primeiro lugar, né? Lembrar, né, que o nosso maior referencial de pastor é Jesus, né? Jesus, de fato, ele é o bom pastor, né? Nós aqui somos todos aprendizes, né? Alguns aqui com cabelinho mais branco, né? Que nem o meu papai ali, que já está, como é que é, pendurando a chuteira, né? Segundo ele, né? Mas, na verdade, eu creio que ninguém precisa pendurar a chuteira, né? A gente pode até reduzir as nossas funções, né? Mas uma pessoa que já passou dos 70, né, tem no mínimo muitos conselhos para nos dar, né? E essa é a beleza do corpo, né? A gente estava comentando aí com o pessoal do Legendários, né? Que quem fez o Legendário lá é exigido da gente um pouco de força física, né? E é tremendo de ver que tem pessoas ali no nosso meio que tem força por 3, né? E tem aquele que tem força de 1. Que bom! Aquele que ganhou o dom da força do 3, ele pode ajudar aquele que tem a força do 1, e assim o equilíbrio, né? E essa é a beleza do corpo. Cada um de nós aqui tem talentos e dons completamente diferentes uns dos outros, e é nessa soma dos dons é que o reino ganha, né? E
E a gente tem que entender e aceitar isso, né? Não adianta querer ser igual ao outro. Eu não nasci para ser super-homem, né? Se eu nascesse para ser atleta, eu tinha um monte de medalha lá em casa, mas não tem quase nenhuma. Porque as minhas colocações nas corridas que eu participava, né? Disputei 3 anos no Campeonato Catarinense de ciclismo, eu só ficava em 11º, 12º, 13º. Nunca ganhava medalha, né? Mas eu queria estar lá, queria estar no meio dos caras. Mas enfim, Jesus é o nosso modelo maior, né? Ele é de fato o bom pastor, porque ele é o que dá a vida pelas ovelhas, né? Até no Legendários nós aprendemos, né, que até a gente faz uma espécie de juramento, né, que nós estamos aqui para dar a vida pelos nossos amigos, né? E na verdade o único que deu a vida pelos amigos foi Jesus, né? Jesus, ele deu a vida. Agora nós temos esse modelo a ser seguido, né, de alguém que deu a vida. E se Jesus deu a vida, com certeza ele espera que nós sejamos capazes, não necessariamente de sacrificar a nossa vida, mas de realmente nos deixar gastar, né? Eu gosto muito de uma ilustração que Deus deu para minha esposa há muito tempo atrás. Eu acho até que foi a dona Ana que ensinou a minha esposa a fazer vela, né? Será que não foi, não? Acho que foi a dona Ana fazia vela, não fazia? É a dona Ana que ensinou a minha esposa a fazer vela. E um dia Deus deu uma ministração para minha esposa sobre a vela, né? Obrigado. A vela, para ela poder cumprir o propósito dela, ela precisa iluminar até a morte, né? Ela ilumina, ilumina, ilumina e se gasta, ilumina e se gasta, ilumina e se gasta e morre. E assim como a vela, né, deve ser cada um de nós, né? É se gastar e se deixar gastar enquanto a gente estiver aqui. Eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem de João 10, bem no começo do meu ministério. Eu comentava ainda ontem de manhã lá em Itajaí, que eu tive a oportunidade de participar dos cafés de pastores do Ministério Mevan, quando tinha menos de 100 pastores, né? Então nós íamos lá, e isso há quase 20 anos atrás, né? E eram bem pouquinhas pessoas, né? Mas sempre nessa mesma unção, nessa mesma presença de Deus, o Ministério Mevan carrega, né? E eu tive a oportunidade, e até coincidentemente, ou deucidentemente, isso deve ter sido no ano de 2004 ou 2005, nós fomos participar de um café de pastores no Ministério Mevan, e na ocasião a gente convidou o apóstolo Luiz Carlos para ir junto com a gente. Nós tínhamos uma turma que a gente ia sempre, né? E aí resolvemos convidar o apóstolo Luiz. Não, vamos lá. Não, eu já sou da visão e tal. Não, mas pastor, vamos lá, vamos se misturar, conhecer outras pessoas, fazer amizade, né, e tal. E aí tá, convencemos o apóstolo Luiz Carlos, botamos ele no carro e levamos eles para participar do café de pastores do Mevan. E chegou lá, para nossa surpresa, o pregador do dia não era Luiz Hermínio. O pregador era Thomas Pedley. Quem é Thomas Pedley? Alguém aqui sabe? Thomas Pedley é o sogro do Judson de Oliveira. Agora melhorou, né? Judson de Oliveira todo mundo conhece, né? A terra seca está aqui. Abre o céu, Senhor. Incendeia, Senhor, a sua noiva, né? Eu estou completamente apaixonado por ti. Agora todo mundo já sabe quem é o Judson, né? E o Thomas Pedley é um americano, que o Judson é casado com a filha de um americano, uma americana, né? E acho que é Carol o nome dela? Não lembro agora o nome da esposa do Judson. Carol, esposa do Bernardo. Também é americano, né? O pai do Terry. E o Thomas Pedley estava pregando João 10, né? E a gente pôde aprender com ele naquela manhã o que a gente lê aqui e muitas vezes passa despercebido, né? Quando Jesus diz assim, né? Eu sou a porta, João 10, 9. Todo aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Jesus disse que ele é a porta. Quem se achega a ele vai entrar, vai sair e vai encontrar pastagem. E aí o Thomas ministrou para a gente. Toda ovelha tem direito de ir e vir. Toda ovelha tem direito de entrar e de sair e vai encontrar pastagens, né?
Então nós, pastores, não temos o direito de prender as ovelhas. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas vão entrar e vão sair e vão achar pastagens. O que eu aprendi, muito antes ainda do apóstolo Luiz Carlos, é que as ovelhas devem sim honra e respeito ao seu pastor. Se Deus levantou o Gabriel para pastorear um povo, Deus levantou o Marcelo para pastorear um povo, Deus levantou o pastor Dalci para pastorear um povo, levantou o Vitor para pastorear um povo, se essas são as pessoas que Deus escolheu para aquela geografia, para aquela denominação, para aquele local, essas pessoas devem um respeito sim, né? Porque se é o Marcelo que Deus escolheu, então por que eu vou agora, me alimentar de todos os pastos e o pastor Marcelo nem sabe que eu estou fazendo isso, né? Fazer tudo escondido dele? Não. Se Deus levantou ele como meu pastor, então eu posso até comer outra pastagem, mas ele precisa estar sabendo, né, que está acontecendo. Por quê? Porque principalmente nos dias de hoje, com o advento da internet, tem muito alimento contaminado, né? Tem muita falsas doutrinas, falsos evangelhos, né? E é importante que o pastor saiba que tipo de capim que a ovelha está comendo, para o pastor no mínimo dizer, olha, ok, esse alimento aí, essa figura aí eu conheço, né? Não come esse capim aí que tu vai te envenenar, né? Porque quem tem um pouco mais de bagagem ou tempo de caminhada, a gente já conhece algumas pessoas, algumas figuras que são considerados falsos, né? Então eu não vou ficar contente de ter um discípulo saber que ele está se alimentando daquilo ali, né? Agora, eu preciso saber disso, que elas têm liberdade, né? Eu não posso prender. Tive a oportunidade, quando eu fui, eu e minha esposa, nós somos missionários, nós éramos, né, missionários da Convenção Batista Nacional, né? No ano de 2003, a Convenção Batista Nacional enviou uma mensagem para todos os pastores do estado de Santa Catarina, dizendo que estavam procurando um casal de pastores, de missionários, para enviar para o município de Nova Trento. E isso a gente estava num culto lá na Igreja Batista, onde hoje é a casa de oração do pastor André, a igrejinha batista pequenininha lá em frente à lanchonete da Uri. E eu e minha esposa estavam nesse culto. Quando chegou a notícia, a gente imediatamente deu o nosso nome, né? Porque a gente queria ser os missionários de Nova Trento. Infelizmente, um outro casal acabou chegando na nossa frente, um casal do Espírito Santo, e esse casal acabou sendo aceito, e eles então foram enviados para ser pastores em Nova Trento, da Convenção Batista Nacional. Só que esse casal, quando chegou em Santa Catarina, descobriu que tinha uma outra vaga em Bombinhas, ou Bombas. E como eles eram do Espírito Santo, eles são acostumados com mar, acostumados com praia, optaram em abraçar Bombas, né? E foi aonde que Nova Trento ficou novamente sem pai e mãe, né? E aí, mais uma vez, começaram a notificar a mensagem em todas as igrejas batistas de Santa Catarina, que estava precisando de um casal de missionários. Aí o apóstolo Luiz Carlos procurou eu, a Pati, a vaga está de pé, se vocês quiserem. E a gente foi enviado para ser missionário, começar a primeira célula na casa do Alcides Batista e Cátia Batista, em março de 2004. A gente foi enviado pelo apóstolo Luiz Carlos, mas também pela Convenção Batista Nacional, porque a Convenção Batista Nacional enviava um salário para nós de R$200 por mês. Com esse salário de R$200, nós pagávamos uma topique para trazer as pessoas da célula de Nova Trento para o culto em São João, que ficava lá na antiga Casa Avenida, que hoje é uma clínica odontológica. E o meu irmão, o pastor Mike, morava em cima, né? Então a gente pagava aqueles R$200, ele nem usava para a gente pagava topique para levar o pessoal de Nova Trento no culto. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque nós éramos, pela Convenção Batista Nacional, nós tínhamos reuniões mensais com todos os missionários de Santa Catarina, os missionários batistas, né? E a gente se reunia lá em Florianópolis. E uma das ocasiões foi convidado o pastor Paulo Solonca, que era o pastor da primeira igreja batista em Florianópolis. Ele já é falecido, né? Era um senhor de cabelo branco. Ele era uma bênção. Aquele homem era fora da curva, assim, né?
Eu até tenho um livro dele lá em casa que são as dinâmicas de Paulo Solonca. Quando a gente vai fazer um retiro, alguma coisa assim, ou coisa para jovem, tem um monte de dinâmicas, assim, brincadeiras para fazer, né? Então tem mais de 200 dinâmicas. Então ali é um prato cheio. Então eu recomendo qualquer pastor que quiser fazer dinâmicas em grupo, tem mais de 200. Para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, eu tenho esse material. E o pastor Paulo pregou para a gente, né? Nunca coloque cerca no aprisco das ovelhas. Melhore a qualidade da ração. Então o papel do pastor é melhorar a qualidade da ração. Não se preocupar em colocar cerca. Por quê? Porque a ovelha tem o direito de ir e vir, né? Eu não posso prender ninguém. Vocês lembram quando Deus levantou Moisés para ir até Faraó? O que Deus mandou Moisés falar para Faraó? Né? Deixa o meu povo ir. Por quê? Porque Deus sempre quis que o povo tivesse liberdade, né? Deus quer que as pessoas sejam livres. Eu não posso forçar ninguém a estar comigo, eu não posso forçar ninguém a me amar, eu não posso forçar ninguém a querer estar no meu ministério. As pessoas são livres, né? Então, quando eu tenho esse entendimento é libertador, porque eu não me sinto mais agora, eu posso até ser pastor de alguém, mas eu não sou dono de ninguém, né? Eu não posso prender ninguém. E quando a gente tem essa revelação, o sofrimento é menor. Eu sei que tem pastores aqui, alguns de vocês que estão mais tempo novo na caminhada e talvez não tenham ainda passado as experiências, né? De tipo assim, quando chega alguém para você assim, pastor, queria muito conversar com você, né? E dizer que eu te amo muito, mas o meu tempo aqui chegou ao fim, porque Deus está me direcionando para fazer uma mudança. Então essas notícias, quando chegam para a gente, nunca é bom de ouvir, porque a gente cria relacionamento, a gente cria intimidade, né? A maioria das pessoas que estão aqui, né? Nós estamos praticamente tudo farinha do mesmo saco, né, Gabriel? Nós vemos tudo num lugar só, né? Então a gente tem um vínculo entre nós, não tem como negar, né? Mas hoje eu creio que Deus está promovendo essa reunião aqui, tudo dentro do relógio de Deus, né? Eu creio que é chegado um tempo de maturidade, né, para todos nós. Se Deus permitiu, né, porque nada acontece sem a permissão dele, Deus permitiu as coisas acontecerem da forma que aconteceu. Hoje, todos nós aqui estamos à frente de uma denominação. Deus sabe o que faz, né? A sabedoria de Deus é muito maior que a nossa, né? A capacidade dele é muito maior. A gente acha, de repente, que nós dividimos, né? Mas na mentalidade de Deus nós multiplicamos, né? Porque talvez, e com certeza, uma denominação sozinha jamais conseguiria alcançar canelinha para Jesus, né? Por mais que seja a denominação mais poderosa, entre aspas, ninguém consegue, né? E Deus, da forma que tem conduzido as coisas, Ele vai com certeza salvar a canelinha. Se nós entender a importância da gente se unir, né? Se realmente somar forças, sem essa preocupação de ser dono de alguém, porque ninguém é de ninguém, né? Todo mundo pertence a Jesus. Ele foi o único que comprou elas com seu sangue. E a gente vai ver na sequência aqui. Eu fiz questão de ler até o versículo 15, né? Porque Jesus disse: assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. No versículo 14, ele disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Essa foi uma outra mensagem que o Thomas Pedley ministrou para nós naquela manhã, naquele café de pastores, lá no ano de 2004, 2005, que o apóstolo Luiz Castro está sentado do meu lado. E o Thomas Pedley ministrou: as minhas ovelhas. Ou seja, as ovelhas têm um único dono. Só tem uma única pessoa que é o dono das ovelhas, né? Que é Jesus. Lá em 1 Pedro, esse é um texto aqui muito bom para pregar para o pastor também. 1 Pedro, capítulo de número 5.
1 Pedro 5, versículo 2. Pedro 5:2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a inacessível coroa de glória. Amém? Então aqui diz, quando se manifestar, né? Apacentai o rebanho de Deus. Primeiro que ele já começa dizendo, o rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus, né? E ele vai terminar dizendo, e quando se manifestar o sumo pastor, quem é o sumo pastor? O sumo pastor é Jesus. Então nós estamos aqui nessa terra como mordomos, que cuidam das ovelhas do Pai, que cuidam para Ele, e vai chegar um dia que Ele vai se manifestar, e Ele vai trazer uma coroa de glória para cada um de nós, né? Agora, Ele é o sumo pastor. Nós somos os mordomos do sumo pastor. Então, esse tipo de entendimento, né, ele nos ajuda a não sofrer tanto, porque todos nós vamos passar por isso. Todos nós vamos passar por o que a questão do ir e vir, né? Tem até uma música, não sei se alguém aqui já ouviu, uma música da Ana Paula Valadão, o Diante do Trono. É um CD dela, que é um CD onde ela fez para honrar o pai, honrar a mãe, honrar os irmãos. As Fontes do Amor é o nome do CD, né? E esse CD tem uma música que ela canta assim, né? Pessoas vêm, pessoas vão, não me deixes endurecer o coração. Por quê? Porque isso vai acontecer até a volta de Jesus, né? E as ovelhas hoje que estão distribuídas aqui em todos os ministérios aqui presentes, elas não vão ficar ali para sempre, né? Pastor Cristo está profetizando coisa ruim? Não, é que a gente sabe que é assim, né? Vai ter pessoas que vão ficar com a gente 4, 5, 6 anos e daqui a pouco a tua vai para lá, a dele vai para cá e vai haver um rodízio, né? Vai haver um rodízio. E se a gente entender que todas elas são do Senhor, e enquanto estiverem debaixo da nossa competência, o meu papel é fazer o melhor que eu posso por cada uma delas, mas sem me prender a nada e nem ninguém, né? Como a gente cantou aqui no começo, tudo o que nós precisamos é de Jesus. Eu falo para vocês, se tem alguém nessa vida que já sofreu por causa de amor de ovelha, sou eu, né? Eu já cheguei a ficar doente, eu já cheguei a ficar com depressão. O pastor Luiz Carlos, que era meu braço direito, pastor Oscar, um dia ele me chamou no muro da casa, ele era meu vizinho, né? Ele me chamou no muro e disse, pastor Cristo, eu quero te falar uma coisa. Eu disse, que foi, pastor Oscar? Se Deus me mostrou que tu és igual uma esponja. Como assim? Tu absorve tudo. Tu tem que parar de ser esponja. E eu era exatamente uma esponja. Eu queria absorver o problema de todos os discípulos e eu achava que eu era Deus, né? Que podia carregar tudo. E a gente tem que ser igual ao médico do SUS, irmão. Ouve e deleta. Ouve, aconselha, ora e deleta. Ouve, aconselha, ora e deleta. Porque se a gente querer absorver, achar que vai carregar o problema de todo mundo nas costas, e se apaixonar, e casar com a igreja, né? Como tem uma... Eu nunca li esse livro, mas gostaria de ter tido lido. E quem sabe um dia eu vou ler. Um livro do pastor Jackson de Aquino, né? Que é pastor muito conhecido no Ministério Mevan. Ele escreveu um livro chamado A Noiva Adúltera. E no livro ele fala, não case com a noiva já tem marido. E esse eu digo para vocês que é um dos principais problemas de muitos pastores ao longo dos séculos. A gente casa com a noiva que já tem noivo. E o nosso papel não é casar com a noiva. Já tem um noivo preparado que um dia ele vai casar com a noiva. O nosso papel é só cuidar. Só cuidar dessa noiva. Mas o problema é que a gente se apaixona pela noiva, a gente casa com a noiva, quando a noiva fica doente, a gente fica também. Quando a noiva nos deixa, a gente adoece. E a gente precisa vencer isso, né?
Somos apenas amigos do noivo. Ó, o Vitor lembrou a frase de João Batista, que tem até músicas e mais músicas, né? Nós somos apenas amigos do noivo. Né? E se a gente entender isso, alguns aqui estão começando como pastor, assim, ministério local, há pouco tempo, né? Então, se conseguir já de cara, né, botar em prática isso, meu Deus, vai sofrer, nem vai sofrer, né? Nem vai sofrer. Porque Deus não quer que a gente viva sofrendo. Lembra que Ele falou, eu vim para que tenham vida com abundância. Né? O fardo dele é leve, o jugo é suave. Então, se o fardo dele é leve, o jugo é suave, e a vida que Ele tem para nós é com abundância, e se a gente está vivendo alguma coisa diferente disso, é porque alguma coisa está errada com a gente, não é com Jesus. Se o fardo ficou pesado, é nós que estamos carregando esse fardo. Se não é com abundância a vida que a gente está vivendo, provavelmente alguma coisa está desajustado. Né? Às vezes eu estou carregando mais peso que eu deveria carregar. Eu estou ocupando funções que eu não deveria ocupar. Né? E o meu papel é muito simples. Eu faço aquilo, eu amo um texto de Eclesiastes que diz, né? Tudo que vier à tua mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vai, lá não dá para fazer mais nada. Né? Então, é dentro das nossas limitações, com os dons que Deus nos deu, com a capacidade que Deus nos deu, eu faço o que está ao meu alcance e o restante é deitar no travesseiro querido, amável, de preferência se for Eco7, desculpa aí a brincadeira, e dormir. Amém, queridos? Eu vou parar por aqui, eu acho que eu já falei demais, né? A gente tá só começando, né? Mas eu queria deixar essas breves palavras aí. Para mim, foram muito importantes, no começo do meu ministério, ouvir essas palavras, né? E foi muito importante também no meu começo do ministério lembrar, aprender que eu não sou um super-homem. Né? Eu não vou conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, agradar todo mundo, suprir a necessidade de todo mundo, e eu nem preciso fazer isso, porque Jesus é que é o dono da noiva, Ele que deu a vida por ela. Eu faço a minha parte, o que está ao meu alcance. E aí, para encerrar a minha palavra, hoje eu tenho entendimento claro que o meu principal rebanho é a minha família. A Bíblia diz em 1 Timóteo que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então, para mim, a minha família hoje é o meu principal rebanho. E tem um monte de pastor aí no mundo inteiro, doente, com depressão, arrebentado, quebrado, pensando em desistir, porque deu sangue pela igreja, deu a vida pela igreja, e a família ficou de lado. Né? É o que a gente mais ouve, ainda hoje de manhã aqui alguém me contou. Né? O que a gente mais ouve é a história de filho de pastor desviado. O pastor lá está com uma mega igreja, mas o filho desviado, a filha desviada, é o que mais dá. Quer dizer, está tudo errado, né? Se é para mim ter uma grande igreja e meus filhos desviar, então alguma coisa está esquisita aí, né? Então, queridos, eu demorei para aprender isso. Hoje eu sou uma pessoa que eu corro atrás do tempo. Graças a Deus a minha filha está noiva, vai casar, arrumou um menino de ouro, né? Um menino que foi criado na igreja. O Levi é uma criança diferente, mas graças a Deus não tem nada de errado quanto a ele. É uma criança que ainda não sabe discernir ainda, né, o que as coisas espirituais, ainda é muito cedo ainda, mas a gente vê assim que há um temor nele, uma preocupação, né? Quando eu chego perto dele, que ele está com o celular na mão, você Levi, o que tu está assistindo? Pode ter certeza que não é nada do que tu estás imaginando, né? Ele já vem se defendendo, né? E realmente, eu nunca vi meu filho assim assistindo nada no celular que fosse assim, alguma coisa de maldade. Parece que tem um senso nele já, que deve ser o próprio Espírito Santo que já deve estar ali, que não deixa ele se contaminar com uma coisa ilícita, né? Então, tem um joguinho ali que ele gosta bastante, que ele domina, gosta de ver a Turma da Mônica, que a gente quando era criança, não era evangélico, a gente via, né? E é uma coisa pura, né? E para quem é puro, tudo é puro, né? Mas enfim, ainda assim eu estou contando isso, mas eu não considero os meus filhos assim o exemplo do exemplo, né? Talvez tem filhos de vocês aqui que nota 1000, né? Mas
Então hoje eu corro atrás do tempo, eu procuro me policiar o tempo todo, como está minha filha, como está meu filho, como está minha esposa, porque eu sei que se isso estiver bem, a minha família estiver bem, o resto vai ser uma consequência. Se Deus quiser que um dia eu tenha um ministério grande, se for da vontade dele, numericamente falando, glória a Deus, contanto que a minha família esteja bem. Porque se eu crescer com a minha família toda arrebentada, como diz o pastor Juscelio, né? Não sei quem conhece o pastor Juscelio, né? Do Mevan Campinas, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. A Bíblia diz, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Ele criou uma frase, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Então que nós possamos priorizar a nossa casa, a nossa família, né? E nunca esquecer que as ovelhas são do Senhor, nós somos só os amigos do noivo. Amém? Vamos ficar de pé? Vou pedir para minha mãe vir aqui, mãe. Para vir aqui. Tu queres anfitriã? Vem cá. Vem cá, tu és. Vem. É o pai? Então vem cá, pai. Vem cá então. O pai que é o anfitrião. Vem cá, faz uma oração por nós aí. Nosso maravilhoso conselheiro é Jesus, depois é tu. Ora por nós. E depois do pai orar, eu queria convidar, se vocês concordarem, a gente está dando a mão para a gente levantar um clamor por Canelinha. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por esse tempo que estamos aqui, meu Deus, ouvindo Tua palavra, meu Deus. Obrigado por esses irmãos que compareceram nesse local, Pai. Abençoa-nos, Pai, nesse dia. Abençoa-nos, Pai, porque precisamos de Tuas bênçãos, Pai. Não somos nada sem Ti, meu Pai. Somos apenas servos, somos apenas escravos do Teu ministério aqui na terra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, na Tua paz, na Tua bondade, e que o Espírito Santo esteja conosco sempre, Pai, nos dando graça, nos alertando, nos dando sabedoria, entendimento para vivermos nesse mundo tão difícil que está sendo, meu Pai. Mas com o Teu Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nós somos muito mais que vencedores. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, meu Pai, uma salva de palmas a Ti, Pai. Amém, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos, né, mano? Se tiver algum pastor aí, que aqui só tem pastor, né? Se quiser falar alguma coisa a mais, quiser comentar, quiser discordar de alguma coisa que eu falei, pastor Cristo, ó, soberano, isso aqui está errado. Aqui, ó. Essa é a maldade do Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aí eu acho que tu tens que abrir, não é o Marcelo que é o presidente? Não tem presidente, Não? presidente é o Espírito Santo. Mas foi ele que começou, né? Então Sim. ele teria que falar. Sim? É. Todo mundo, eu ia pedir para todo mundo falar um pouquinho, mas fala aí, Marcelo. Tu que começou tudo isso daí, o culpado é tu, então agora te digo. A ideia é nós girar uma mesa, né? Mesa de comunhão, a gente girar através do café, né? A Bíblia própria já fala no caminho de Emaús, né? Quando os discípulos estavam ali, eles não estavam reconhecendo Jesus, mas no partir do pão, os olhos deles se abriram. Então, a ideia desse encontro mensal é a gente fazer isso, a gente partir o pão, né? Hoje o pastor Cristian teve uma direção do Espírito Santo trazer uma palavra, mas a ideia é a gente gerar essa comunhão, essa amizade entre os pastores, porque isso gera união do povo de Deus, né? E eu acredito que tem uma bênção onde tem a concordância, onde tem a união do povo de Cristo, né? Eu desde os meus 13 anos que eu acompanho, eu dizia, não, vou ganhar essa canelinha para Jesus. E é tempo para nós ganhar mesmo, né? Mas a gente não vai ganhar eu sozinho, o pastor Cristian sozinho, é nós todos juntos que nós vamos conseguir ganhar. Então a ideia desse café é nós gerar essa comunhão, gerar essa aproximação das igrejas, para a gente estar junto, unido, né? A Bíblia fala do corpo de Cristo, muitas vezes a gente interpreta esse texto, né, para cada uma denominação, né? Aqui nós temos um corpo dentro da igreja, tem esse e aquele é o pé, mas não, aquele versículo está falando do corpo de Cristo de maneira geral, de todos aqueles que confessam Jesus Cristo.
Então muitas vezes a gente decepa, né, o corpo de Cristo, deixa o braço de lado, deixa o braço de lado, e a ideia dessa coisa é nós unir esse corpo novamente, né, tendo essa união e decretando em comunhão que Jesus Cristo é o Senhor dessa cidade, a gente vai avançar. E eu acredito que é tempo, né? Eu vejo assim, a gente abaixar um pouco a placa e levantar o nome de Jesus. A gente sabe que todo mundo aqui tem essa intenção, todo mundo aqui caminha para esse propósito. E a intenção é gerar essa unidade, né? A gente tem também o pastor Gerson, que não conseguiu vir hoje, é o pastor da Assembleia. É como a ideia dessa mesa é gerar isso, com esse tempo de oração, adoração, orar por esse município. A gente vê vidas sendo ceifadas, né? A gente vê casos aí de pessoas sendo mortas, assim, por coisas sem conhecer o Evangelho, assim, fúteis, né? E a gente é resposta para uma sociedade. A igreja do Senhor Jesus é resposta de oração para uma sociedade. Mas não é a minha igreja, não é a igreja do Gabriel, não é a igreja da pastora Helena. É a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus é nós todo mundo junto. Aqui, ó. Amém. Montado. Amém. E eu acredito nisso. E não existe placa, né? É. Que deixar bem claro, porque eles falam da placa. A placa não é o corpo. Não. O corpo são todas as placas juntas. Amém. Na verdade, tem muita gente que, porque tem que ser aquilo, tem que ser desse, tem que ser daquele. Não. Não existe placa. E é muito interessante porque em São João nós precisávamos. E não tem, né? Em São João parou, né? Acho que deu uma. Agora, a pastora vocês Nézia que está à estão frente. cobertos do que aconteceu em São João, né? Que dessas Aqueles 4 pessoas que morreram, 3 pessoas que morreram queimadas, né? Uma gangue, né? Isso aí está atingindo lá o próprio bairro, né? Ontem até eu aluguei meu apartamento para uma pessoa que não quer mais ficar lá, porque estão morrendo de medo lá do que aconteceu, né? Então, eu nem sabia também, nem conheço esse povo, eu só sei que também se matou uma senhora e ela é mãe do cantor da igreja do... Como é que é o nome lá? Do Marcelinho? Marcelinho. Ai meu Deus, aquele moreninho que já pregou aqui. André. O que toca violão no André, tu conhece? Seu Lucas, né? Sim. Não sei, tem outro. Não sei. Eu sei que é um bem chegado lá dele. Tu conhece, Gabriel? A mãe dele se matou semana passada, acho que na outra semana. Então, está atingindo até as pessoas que estão na igreja, né? Eles não são evangélicos ainda, né? Mas o inimigo ele está tentando roubar pessoas que fazem parte da nossa família da fé, no caso ali era a mãe dele. Por quê? Ele quer começar por cima, né? Se ele começa, e a gente tem que estar muito ligado para isso, né? E falando em persistir em oração, eu não posso deixar passar um testemunho que a pastora Alice tem, que espinga deles. Então, não foi só eu, né? Muita gente já orou por isso em Carainha, mas pelo menos um ano a fio eu passei naquele local que ainda era o Galeão. era Galeão, né? Ungindo as portas e decretando em nome de Jesus a falência e pedindo para que o Senhor botasse ali uma igreja. Que o Senhor, né? A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu disse, Senhor, mas para abundar a graça nesse local, o Senhor precisa botar uma igreja aqui. E aí um dia estava indo para a confecção, que nós já estava falida, né? Estava costurando lá na Nice, e todo dia eu passava ali, e ungia e orava. Aí um dia eu disse, Deus, já virou van repetição. Então o Senhor me dá um sinal de que o Senhor ouviu essa oração. E aí no que eu vou saindo para o asfalto, eu acho uma aliança. Aí eu juntei e levei para mostrar para a Alice ainda. Agora tem que ter testemunho. Aí eu disse para a Alice, hoje Deus respondeu que ouviu a oração. Porque eu passava lá todo dia, já poderia ter achado, né? E aí achei a aliança, mostrei para a Alice e disse, agora não
não vou orar mais porque Deus já selou nos céus. E fechou em nome de Jesus. Né? Que era um local de balada, de vício. E eu passei vindo para a igreja, passei lá na frente, estavam desmontando a loja. Aí o Pedro disse, meu Deus, mais uma que fecha. Aí eu disse, só vai aguentar aí quando for uma igreja. É profecia? Eu disse assim para o Pedro, venha para a igreja, para o culto. E aí, durante a semana, o Marcos Vinícius mandou o papelzinho do convite falando que a igreja ia ser ali. Aí mandei para a Alice, fiz um print, mandei para a Alice. Botei, a profecia se cumpriu. E ela não abriu a mensagem, ela só leu, a profecia se cumpriu e ficou. Depois que ela veio. Amém? Amém. Eu orei para Deus para fechar, na época que eu me converti, era um salão, né? E ele se prostituía na frente da minha casa. E eu orei para fechar, mas eu não orei para fazer uma igreja. Fechou. Fechou e nunca mais eles conseguiram fazer nada ali. Nem baile de debutantes que eles passaram a fazer, não vai para frente. Agora eu nem sei o que tem lá. Só que eu não orei para que fosse na igreja. Deus faz. Quer dizer que quando tem crente é difícil abrir um vaso, porque o pessoal ora mesmo. É a quarta pessoa que já tinha decretado aquele local assim. Uma coisa que recentemente aqui no culto eu fiz citação do avivamento que aconteceu na Ilhas Fiji. Né? Não sei se alguém aqui teve conhecimento desse acontecimento. E a Anice chegou em casa e assistiu, está liberado no YouTube. Na época eu tinha um DVD desse, eu emprestei para um pastor de Camarões, tem uns 15, 20 anos atrás, até hoje não sei onde é que aparece esse DVD. Mas agora está disponível no YouTube, né? Então se alguém aqui, pessoal, não assistiu ainda, bota isso como meta, tira um tempo para assistir. Vale a pena. Né? O documentário do avivamento da Ilhas Fiji. Que o avivamento aconteceu com a unidade. Tudo envolve a unidade. E tinha a igreja católica junto, né? Ali é o nível de lá era o nível, mais raro. Católica veio junto. Sim, mas isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. Junto com os pastores. Lá em Nova Tempo, quando a gente começou, a gente não montou um conselho de pastores. A gente ficou um ano reunindo e a gente chamou, inclusive, a igreja católica também. E as freiras iam na nossa reunião. Chegaram aí. Até o dia que o padre Vicente foi participar que é lá do Betânia, né? Ele foi participar da reunião, ele convidou todo mundo para a reunião que ia ter no Betânia lá eles querem, como que chama? Canonizar o Padre Léo, né? E aí quando ele falou isso no microfone, minha pastorada queria me pegar na saída. Mas eu não tenho culpa de nada. A gente deu a oportunidade para o padre falar, para estar honrando a vida dele, e ele convidou todo mundo para ir na. Eu me lembro desse dia. Meu Deus, o pessoal ficou louco. O que? É a fé dele? Mas eles também nunca mais voltaram. Depois nunca mais voltaram. Mas enfim, Deus tem um propósito para os católicos juntos. Amém. Amém? A próxima reunião podemos fazer lá contigo, Gabriel? A próxima reunião? É sempre no terceiro sábado. O quarto tem a reunião, né? O quarto é a nossa reunião lá da firma. Sim, depois eu boto a data certinha. Tem que ter a agenda dele. Sim. Sempre terceiro sábado no mês. Para não coincidir lá com a data do. Uma coisa legal também de se fazer, de reunir a galera aí, era uma vigília, né? É isso? Sim. Essa união aí, fazer uma vigília. Sim. Cada dia numa igreja. Aí uma hora faz um louvor, outra hora vai para outro louvor, e vai trocando, vai indo, outro louvor. Aí tu cria turno de oração, né? Dá para fazer. Primeiro turno para a tua família, para a cidade no segundo turno. A gente podia botar uns propósitos assim, a família, os dependentes, a igreja, crescimento. Seria top. Fazer cada uma hora um ministério assume. Isso cada turno o pastor leva um tema, leva uma palavra sobre tudo que foi estabelecido. Começa a orar em cima daquela palavra. Começa a orar em cima daquela palavra. Foi legal. A casa de recuperação lá do Ministério de Visão, lá em Luiz Alves, eles fazem a vigília deles assim. Eles fazem 8 ou 12 horas, se não me engano. Ontem, coincidentemente, o pastor lá mostrou para mim a escala da vigília.
Eles fazem assim, cada turno é uma equipe. Né? O Só pastor questão, Lapa que está na frente agora. lá da casa de recuperação, ele deve ajudar também. Ele está à frente da casa O comunitária. Ulisses tá, não está mais. Não, o Ulisses não está mais. O Ulisses agora viaja ao Brasil para pregar. O irmão cresceu muito. Né? Vitor, quer falar alguma coisa, Vitor? Estás aí muito quietinho aí. Tua voz da sabedoria e fala aí. Secretário de obras. Faz a obra aí, meu irmão. Tranquilo. Só para, né, como é que se diz, para dar a explicação do noivo, né? A função do amigo do noivo, né? Sim. Para ficar no ar, né? O povo mais antigo, acho que o pastor Daci, acho que passou por isso. Tinha um amigo que mandava cartinha, não sei se chegasse a passar por essa fase. Essa era a função do amigo do noivo, né? É levar a mensagem para a noiva. Né? E essa é uma função de muita confiança. Né? Porque às vezes no meio do decorrer da caminhada, às vezes o amigo do noivo seduzia a noiva. E isso é que tem que cuidar para que aconteça. A carta tem que chegar no destino. Não pode se apaixonar pela noiva que já tem nome. Aleluia. Amém. Então tá, depois o Gabriel vem certinho, então se consegue fazer a próxima live. E a minha sugestão, né, Marcelo, por enquanto a gente não se preocupar com o negócio de diretoria, nada disso. Não, Né? essas coisas é muito... A preocupação agora é se reunir, aquilo que o Marcelo me falou, né? A gente ter esse tempo de comunhão. Né? Com essa comunhão, automaticamente gera uma ajuda mútua, né? Tipo assim, às vezes o que está faltando numa igreja está sobrando em outra. Então, assim, olha, esse dia eu precisei de um contato numa clínica de recuperação lá no Nova Trento. Sabia que o Gabriel tinha? Eu vi mensagem do Gabriel. Né? Às vezes vocês precisam de alguma coisa que a gente... E isso é a ideia da unidade, né? A gente gerar essa ajuda mútua, onde às vezes um colabora com o outro, como a pastora Mena está falando. A placa é do dentro. A placa fica lá do lado da rua pegando chuva e sol. Se fosse boa, estava do lado de dentro. Então, a gente lutar por esse reino e, né, me coloca à disposição tudo aquilo que tiver nas minhas mãos que eu possa fazer, independente de qual seja o ministério, a gente está à disposição, que puder ajudar, dando dentro da nossa alçada, a gente está aí para ajudar. Eu acho que esse é o intuito de gerar esses laços de aliança, de amizade, e através dessa amizade a gente conseguir gerar essa unidade. E teve êxito lá em Nova Trento? Consegui uma vaga lá no desafio, não pago, né? Mas depois agora consegui encaixar na cota dos 10 lá, na social. Não, glória a Deus, porque bateu um pastor aqui de Canelinha, ele é de uma igreja que fechou e ele está junto ali com o pastor Adriano. Sim. Ele foi bater lá no meu sítio com um jovem dentro que foi lá para se internar, porque antes tinha lá a clínica, né? Aí disse, infelizmente eu não posso fazer nada, porque não é mais a clínica aqui. Ele ficou muito abatido, o pastor. Meu Deus, agora que ele aceitou Jesus e que ele quer mudança, aí lembrei que tinha uma ali na ribanceira, não sei se ainda existe. Acho que tem uma menina. Mandei ele procurar lá, não sei se deu certo. Eles vêm no temperinho ali, né? De vez em quando passam as casas no temperinho. Mas essa é a ideia, a gente se ajudar, diz, eu não conheço ninguém, mas o pastor Gabriel conhece, a gente liga um para o outro e a gente sempre dá jeito em alguma coisa. Mas essa situação é uma situação grave que deveria, os próprios pastores, a história de visitar o prefeito, deveria haver, não sei se isso, no caso de Estado ou de município, haver um lugar onde encaminhar esse povo. Porque, na verdade, todo mundo lava as mãos, todo mundo espera que as igrejas façam milagres, só que as clínicas cobram. Né? Quase não existe vaga social, é pouquíssima. E aí fica o pessoal rolando e é mais difícil de recuperar. Quando a pessoa só quer Jesus, como foi o caso, o Guilherme não se libertou só por Jesus. Ele aceitou Jesus, drogado, estava torto no altar, chorando, voltou torto 2, 3 domingos, mas por fim tivemos que internar. O corpo está tão intoxicado que precisa desse tempo, né? E não tem muitas opções, né? Só as igrejas está pesado, está difícil.
a gente entende que é a diretriz da igreja, ajudar o órfão e a viúva, mas eu acho que até o Leandro está com um projeto ali para botar em pauta de conseguir pelo menos umas 5 vagas para o município, né? 5 ou 6 vagas para o município para tirar o pessoal da rua. Estava em contato com ele e tomara que desse certo, mas ele precisa do executivo, né? O executivo aprovar, né? Aprovar e ter verba para isso. E aí nós estamos fazendo a nossa parte. Bota um aqui, outro ali, o cara vai trabalhando com o que tem, né? Porque a pessoa vem na igreja no domingo, aceita Jesus, mas depois a semana toda ele volta para o local de convívio, a droga está lá. É difícil. Amém. No futuro, com as nossas reuniões, vão surgir ideias, vão surgir direções e a gente vai sendo guiado pelo Espírito. Né? As cidades onde já está mais adiantado, é algo que a gente vai com certeza fazer no futuro, é procurar o prefeito para se oferecer, montar uma escala de oração para uma vez por mês, ou uma vez por semana, ter sempre um pastor lá orando. Né? Mas a gente tem que começar com a motivação correta, né? De nós como igreja servir a prefeitura e não aquela coisa de, parece que tudo crente mendigo que vai lá para a prefeitura pedir coisa. Né? Onde tem prefeitos que já tem até pavor de crente porque os crentes vão só para pedir. Há um então, tempo na verdade, atrás nós íamos toda segunda-feira orar na prefeitura. Está sendo mau testemunho. O pastor Luiz Hermínio prega muito sobre isso, sempre pregou desde que eu conheço ele. Sim. Que a igreja tem que servir a sociedade, não a prefeitura. Assumir a responsabilidade, né? Verdadeira da igreja. A área social é a responsabilidade da igreja. Sim. Eu pedi para o Vitor ali porque eles colocaram areia, eu até achei que era macadâmio, não, é uma areia grossa, né? Ali bem na estrada, e deixaram um cantinho de barro ali até a nossa brita. Eles voltaram para cá. Mas aí é outra história, né, gente? Só porque eles colocaram, aí o Vitor pode dar uma mãozinha, porque ele... Só uma, né? Que uma não posso. A história da mãe, ele ainda tem uma... só uma hora. Então, já estou dando a pedidinha. Pastora Alice também. Eles estavam fazendo a rua de lixeiro. Eu nunca observei aquele lixo todo, mas quando eu olhei, tiraram tudo. Eu não sei quem é que tu pediu. Para quem você pediu? Eu pedi para o Dr. Robson encaminhar para a pessoa certa. Aí eu disse, posso encaminhar o teu vídeo? Ele disse, pode. Aí ele disse, está mandando para o mestre de obra. Como é que é o nome daquele pé que foi cortado aqui? Uma história, ficou jóia. O homem do corpo. Estava tudo lixo ali, né? Eles nem tiravam mais o lixo dali. O vizinho. E eu não consegui enxergar, e ela enxergou, ela enxergou tudo. Eu ainda estou recuperando alguns números, porque como eu troquei o meu número, troquei o aparelho, perdi muitos, né? Então eu digo, o Dr. Robson não pode perder. Então. Foi o primeiro que eu recuperei. E aos poucos estou pegando um outro. Só uma pergunta, as pastoras aqui, quando o Marcelinho começou o grupo ali do WhatsApp, né? Começou só com os homens, né? E por isso na primeira reunião ficou mais restrito aos homens, né? Mas se todos concordarem, a gente pode colocar as mulheres no grupo. Sim, também, claro. Né? Se as mulheres quiserem fazer parte do grupo ali do WhatsApp que está sendo formado, os pastores de Canelinha, né? A gente pode colocar os pastores também ali. Manda os contatos lá que a gente já adiciona. Para ficar por dentro, não é grupo para a gente ficar conversando ou ficar postando mensagem para é só para combinar realmente a nossa reunião aqui do mês, né? Esse é só o objetivo. Manter todo mundo informado da próxima reunião no próximo local. Amém? Pastora Alice, que é a nossa assessora mora aí, puxa para nós aí o clamor por Canelinha. Amém. Deus eterno, Pai de infinita bondade, nós queremos, Senhor, mais uma vez, Senhor, te louvar e te agradecer por esse dia.
dia, Senhor, por essa reunião, Senhor, por os teus filhos estarem aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando em nós e através de nós, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Mas nós queremos, Senhor, nessa manhã, aqui reunidos como igreja tua, colocarmos, Senhor, essa cidade diante de ti, colocarmos, Senhor, essa cidade em tuas mãos, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que tu estás à frente, e como no tempo já temos decretado, Senhor, no mundo espiritual, e que nela pertence ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos possam ver, Senhor, a tua grande obra. Em nome de Jesus, usa cada denominação, Senhor, aqui representada. Pai, nós damos total liberdade ao teu Santo Espírito, para que o Senhor nos dê direção, para que o Senhor venha conduzindo esse tempo. Acrescenta, Senhor, os outros pastores, Senhor, para que em nome de teu Filho Jesus possamos estar reunidos, possamos, Senhor, estar dividindo, Senhor, as nossas preocupações, o desejo dos nossos corações, ó Pai, em ti, e que possamos ver, Senhor, o teu reino crescer nessa terra, Pai, no louvor da tua glória. Por isso nós colocamos em tuas mãos, Senhor, a vida de cada pastor, ó Pai, em nome de Jesus, de cada denominação, Senhor. E o Senhor vai operando, o Senhor vai agindo, porque, Senhor, tu és o nosso general de guerra, tu és o Jeová Rafa, o Jeová Nissi. É em ti que confiamos, Senhor, que não seja, Senhor, pela força do nosso braço, mas que seja segundo a tua vontade, ó Pai. Que o Senhor dê sabedoria em nome de Jesus, que o Senhor dê a direção em nome de Jesus, que o Senhor faça, Senhor, segundo a tua vontade, e que possamos, Senhor, ser ajudadores, Senhor teu, como vasos teus na terra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos pela liderança dessa cidade, pela vida do prefeito, Senhor, pela vida dos vereadores, ó Pai, ó Deus, por cada autoridade desse município, Senhor, que eles possam ter, Senhor, a oportunidade de crer e de ter Jesus como Senhor e Salvador. Pai, toque o coração de cada um, vai transformando a mente, Senhor, e o coração, porque muitos já têm ouvido, Senhor, mas que em nome de Jesus caia por terra toda escama, toda cegueira, Pai, em nome de Jesus, que os ouvidos espirituais sejam abertos, ó Pai, porque a tua palavra já foi ministrada dentro daquela prefeitura, Pai, e a tua palavra nos afirma que ela não volta vazia. Nós vamos continuar regando com as nossas orações, ó Pai, e que o teu Espírito Santo possa fazer, Senhor, em nome de Jesus, no coração de cada um, ó Pai. Nós colocamos também em tuas mãos, Senhor, as famílias dessa cidade, Pai. Pai, tu conheces a vida de cada um, a necessidade de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, eu coloco em tuas mãos, ó Deus, aqueles que estão enfermos nesse tempo, que o Senhor vai tocando, que o Senhor vai operando, que o Senhor use aquele que estiver mais próximo, ó Pai, para levar a tua palavra de cura, Senhor, porque a tua palavra nos cura, nos liberta, Senhor, em nome de Jesus. Mostra-nos, Senhor, aquilo que tu queres. Guia-nos, Senhor, pelas tuas veredas e que possamos fazer a tua vontade em nome de Jesus. E em nome de Yeshua HaMashiach, que todo principado e potestade caia por terra, Senhor. Todo espírito de vício, de prostituição, que em nome de Jesus bata em retirada para as profundezas do abismo. Oh, Pai, capacita, Senhor, aqui, cada um, Senhor, cada igreja, Senhor, cada membro aqui, Senhor, que o Senhor possa capacitar, Senhor, em nome de Jesus. Dai-nos ousadias e autoridade, Senhor, para que possamos fazer a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem gerado essas oportunidades, cada pastor dessa cidade, e que em nome cada de ministro Jesus, do teu Senhor, evangelho desse que o local, Senhor Pai. possa visitar cada lar aqui, Pai, cada lar, Senhor, que o teu Espírito Santo nos leve e nos mostre, Senhor, aquilo que tu queres que façamos, Senhor, para o louvor da tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, tem uma pessoa que eu quero apresentar a ti também nessa oração, ó Pai. Tu sabes quem é, Senhor. Aquela pessoa, Senhor, que nos procurou. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome a mente dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que haja libertação e cura para o louvor da tua glória, meu Deus. Tu conheces, Senhor. Tu conheces,
Pai, ela é tua filha. Ela é tua filha, ela é escolhida tua, Senhor. Que o teu Espírito Santo tome ela de maneira sobrenatural, Pai. Porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. E que seja, Deus, para o louvor da tua glória. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus, já te louvando e te agradecendo, ó Deus, por mais essa oportunidade, Pai. Faz em nós e através de nós, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu creio que a maioria aqui não sabe, só quem sabe só eu, a pastora Mena, a pastora Alice, mas na frente da prefeitura, quase na porta, tem uma ampola enterrada com a terra de Israel, prometido que Canelinha era do Senhor. Está lá na frente da prefeitura, embaixo da terra. Aquela cunha aqui, né? É. Ah, mas o Gabriel também sabe, eles também sabem. Não. Quando Não é aquela que vem de Porto Seguro, não. Quando eu fui a Porto Seguro, Foi lá no Profeta. Nós fizemos inovação. a gente trouxe. Bolinho de mamão, né? Já foi falando, né? Tá servindo? Vamos fazer o segundo round do café. Segundo round do café, claro, tá certo? Eu não